Meu nome é William, eu tenho 30 anos. Eu iniciei aqui no Simas com um curso de tomografia e ao decorrer do curso eu consegui uma vaga, que eles me deram uma oportunidade enquanto eu estava fazendo o curso. Elas estão fazendo a matrícula, estou aqui com a Isméria. E aí, conversando com a Isméria, ela me trouxe uma informação muito importante. Isméria, quem trabalha no BP, me conta aqui, conta pra gente. A minha filha trabalha no Beneficência Portuguesa, no BP, e nós vamos sondar o processo seletivo interno quando abre as vagas. E ela falou: mãe, o que nós soubemos na realidade é que não é um padrão, mas eles dão preferência a quem tem Simas no currículo. Pessoal, eu estou aqui com a Joyce. A história dela é incrível e nós vamos reservar um momento para contar essa história. A Joyce, ela é aquela aluna que formou em radiologia, participou de um processo seletivo num concurso em Jundiaí. Ela estava com mais 7 homens, todos com experiência, disputando aquelas vagas. E eles foram escolhidos e ela ficou de fora. E ela desistiu, ela falou: quer saber? Tô fora. Ficou 6 anos afastada da profissão. E ela tomou uma decisão, vir fazer uma especialização em mamografia. Participou do processo de seleção com várias pessoas e ela conseguiu o sim dela. E eu estou com quem aqui? Com a Joyce. Olá. Parabéns, Joyce. Obrigada. E tá feliz? Eu tô muito feliz, né? Você- Acho que essa conquista não tem palavras. Né? Você tinha experiência já? Não. Sem experiência, conseguiu a primeira oportunidade. Nós vamos contar essa história em breve. Eu comecei o curso aqui de especialização em mamografia em fevereiro, né? E aí eu comecei a atualizar meu currículo, porque eu já tava, né, dando encaminhamento nessa especialização de mamografia. E aí calhou de eu conseguir uma vaga, né, na área, raio-x e mamografia também. E aí eu ainda tô estudando e tô trabalhando na área, já tô atuando, graças a Deus. Quando eu cheguei no Simas, eu vi um mural de vagas. O mural de vagas fica no corredor e tinha um mural dos ex-alunos que entraram na área. E aí eu falei assim, eu vou estar nesse mural. E foi uma esperança, eu coloquei assim que, não, eu vou estar nesse mural um dia. E eu tinha essa expectativa de que um dia estaria. E hoje eu estou lá naquele mural de vagas, de ex-alunos. Então, assim, e fez toda a diferença a questão de fazer a especialização. Fui para mamografia, ótimos professores, né? Professora Sandra, que eu amo de paixão, estava aí falando agora há pouco. Professora Aymar, professora Vera. Tive aula com o professor Douglas também, muito bom. Então, assim, é um time maravilhoso de professores. Não tem como você não se inspirar, né? E não querer buscar conhecimento, e não querer fazer diferença, e não querer continuar lutando pelo seu sonho. Porque a gente implanta um sonho, a gente investe, faz uma graduação. E aí, ao invés de guardar o diploma, a gente tem que continuar correndo atrás. E aí, por isso que a especialização faz toda a diferença. Aí, pessoal, estou aqui com o Nelson, que é aluno do Instituto Simas de Ensino. Ele está um pouco mais que um ano tentando entrar no mercado de trabalho. E agora ele traz uma grande novidade para a gente, que ele conseguiu a sua contratação. Sabe por que o Nelson conseguiu? Porque ele não desistiu. Ele está me contando aqui que ele faz vários cursos, está sempre buscando qualificação, capacitação, e agora ele conseguiu entrar na profissão. É o que eu falo para você: se você não desistir, buscar conhecimento mais que os seus concorrentes, você também vai chegar lá. Tá feliz? Nossa! Parabéns, hein? Obrigado. Olha que legal. Um aluno entrando no mercado de trabalho enquanto ele é aluno, está estudando ainda, está aqui negociando, vou fazer online agora, vou fazer AD, está todo feliz, e é isso que a gente quer, ver os alunos sendo contratados. Parabéns, Nelson. Obrigado. É isso aí. Que bacana. Eu contei para minha amiga, foi onde ela descobriu o Instituto Simas e através das aulas no Instituto Simas eu apaixonei. Porque se você levantar a sua cabeça, se você ter fé em Deus, as portas vão se abrir. E assim, já tem 2 anos que eu tô na densitometria óssea. Foi a professora Vera através do Instituto Simas. Então eu quero falar para vocês, não desista dos teus sonhos. Aconteça o que acontecer. Luta, levanta a cabeça. Não deixa a tristeza, a depressão tomar conta de vocês, não. Levanta a cabeça, estuda e vai. Porque no final dá tudo certo. Meu nome é Elisângela Consoli, sou formada técnica em radiologia. Em fevereiro agora eu ingressei aqui no Instituto Simas, cursando a especialização em mamografia e densitometria óssea. Trabalho no grupo Fleury e tive uma oportunidade interna de participar de um processo para trabalhar na mamografia e na densitometria óssea, e o curso de especialização me ajudou muito, me abriu uma porta
e acendeu aquela chama, que eu achei que já não existia mais. Quando eles pegaram meu currículo, eles falaram assim, nossa, você que é indicação do Simas, né? Eu falei, Simas? Simas? Eu não acredito, eu venci na vida, meu Deus. Aí eu pensei, eu me recordei do que eu fui lá atrás pro Simas, aquela aluna que estava lá nos corredores da escola, estudando de domingo. Então, eu fui bem sincera na entrevista. Eu falei, olha, faz um tempo que eu não faço raio-x, não tenho experiência. Tenho uma boa noção pelo meu estágio, foi muito gratificante. Então, eu fui muito bem nessa entrevista, eu acredito, né? Deu tudo certo. Quando eu estava voltando para casa, antes de chegar em casa, eu desci do trem, o telefone tocou novamente, no mesmo dia da entrevista. Falou, Elizabeth, você pode começar amanhã? Eu falei, Cresceu, explodiu a minha vida de eventos, emprego, tinha que dar aula em pós-graduação, em graduação, trabalhar no hospital, era uma loucura, né? Isso foi uma coisa assim, foi um estalar de dedos que aconteceu em questão de 1 ano e meio, em 2 anos no máximo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do YouTube do Instituto Simas de Ensino. Já coloca para mim aí no chat de qual cidade você fala, qual é o seu estado. Quero saber se a gente tem várias pessoas que estão espalhadas aí por esse Brasil e que decidiram estudar com o Instituto Simas de Ensino. E também eu quero que você digita 1 se você está vendo e ouvindo bem, ou 2 se você não está vendo e nem ouvindo bem. Eu quero saber se a nossa conexão está legal, se a nossa imagem, nosso áudio está chegando legal para você. Afinal de contas, você merece o melhor conteúdo. O conhecimento é a chave, é ele que te aproxima do seu objetivo e te afasta dos seus concorrentes. Esse projeto vai acontecer todos os dias às 8 horas da noite. Se você está aqui, parabéns por você reservar um tempo para buscar estudar. É isso que vai te diferenciar dos seus concorrentes. É isso que vai te aproximar do seu grande sonho, do seu grande projeto. Hoje à noite nós vamos trazer um conteúdo com um dos nossos especialistas, então faz as suas anotações, marca aí tudo que você puder, aprende com o nosso especialista, afinal de contas você reservou um tempo e você merece o melhor conteúdo, tá bom? Não esquece, todos os dias estaremos aqui trazendo um professor convidado para te ajudar nessa jornada do estudante. E não deixa essa mensagem ficar só com você, ajuda a compartilhar esse conteúdo, compartilha esse link com mais pessoas, traz mais pessoas aqui para o nosso canal do YouTube, curte o nosso canal do YouTube para que o YouTube mostre que o conteúdo é relevante e desta forma a gente consiga chegar a mais pessoas e fazer com que esse projeto cresça cada vez mais. Que bom que você está aqui, fico muito feliz e agora eu gostaria de convidar o nosso especialista da noite para te entregar um conteúdo ouro. Que bom, boa aula e até daqui a pouco. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Thalita, eu sou professora, tá, de fundamental, ensino médio, técnico, graduação, pós-graduação. Eu sou bióloga, fiz já uma especialização em anatomia, em neurociências, e atualmente eu estou cursando medicina veterinária, que sempre foi a minha paixão, tá? E hoje nós vamos ter aí uma aula sobre um pouquinho da anatomia, que são as estruturas, né? E a fisiologia e o funcionamento dessas estruturas da região torácica, tá? Vamos lá? Começando aí, então, o tórax.
né? Ele é formado ali pelos ossos, né? A gente tem aqui, por exemplo, o osso externo e os arcos costais. Entre os arcos costais, a gente vai ter uma musculatura, né? Que são os músculos intercostais. O nome já diz pra gente, entre as costelas, né? Essa musculatura vai ser fundamental para o movimento expiratório e inspiratório, né? Os músculos intercostais, eles vão expandir a caixa torácica durante o movimento ali de inspiração e expiração. E se a gente observar, entre as costelas, a gente também vai ter ali nervos, né? Os nervos intercostais, vasos sanguíneos, né? Tanto veias como artéria. Então, é uma região que está ali justamente para proteger, inervar e irrigar os órgãos que estão ali na região torácica, tá? Falando só um pouquinho sobre a estrutura óssea, o osso externo, né, que é esse que fica localizado na região anterior do tórax, protegendo, né, diretamente o nosso coração, ele é dividido em 3 regiões anatômicas, tá? Que é a região de manúbrio, que é essa parte superior, tá? A região do corpo e essa pontinha, que é o processo chifoide, tá? Do osso externo, que é ali a região onde geralmente a gente faz o posicionamento da mão durante a massagem cardíaca. Então, é sempre importante localizar essa pontinha do externo, que é o processo chifoide, tá? E ligado a esse externo, a gente vai ter as costelas, intermediadas ali pelas cartilagens. Então, a gente vai ter os arcos costais. Lembrando que a gente tem 7 costelas verdadeiras, tá? Que são as 7 primeiras, ali de superior para inferior. E elas são chamadas de verdadeira por quê? Porque essas cartilagens, elas ligam diretamente as costelas ao osso externo. Se a gente for observar a 8ª, a 9ª e a 10ª costela, elas já estão ligadas à cartilagem da 7ª costela verdadeira. Então, aqui a gente tem cartilagem da 7ª, se conectando ali com as cartilagens da 8ª, 9ª e 10ª costela ou arco costal, né? E nós temos as 2 últimas ali inferiores, que é a 11ª e 2ª, que são chamadas de flutuantes porque elas só se articulam lá posteriormente com a coluna vertebral, mas anteriormente não estão ligadas a nenhuma cartilagem ou externo, tá? Então, essas são as estruturas que vão estar protegendo todos os órgãos ali da região torácica. Aqui a gente tem uma imagem retirando os pulmões para poder observar, né, o que mais que a gente tem. Então, dá para observar aqui o músculo diafragma, tá? Ele é um músculo fino que está separando cavidade torácica de cavidade abdominal. E aí a gente observa também, né, na região anterior, coração, grandes vasos sanguíneos, né? Por exemplo, esse daqui, ó, vermelhão, né, o maior vaso sanguíneo que a gente tem é a artéria aorta, tá? Depois eu explico por que ela é a maior. Que a gente também vê, ó, a imagem. Esse também é um vaso bem calibroso. Quando eu falo calibroso, eu me refiro ao diâmetro, né? Ele é bem espesso, que é a veia cava, né? A gente tem a superior e inferior. Lembrando aqui que o coração, ele tem uma pontinha chamada de ápice, tá? Então, o ápice, geralmente, né, 99% da população está voltado para o lado esquerdo, tá? E o coração fica realmente posicionado um pouquinho para frente, né, inclinado na diagonal para frente, com o ápice voltado para o lado esquerdo, protegido ali pelo osso externo. Aqui a gente tem uma imagem de radiografia, tudo desenhadinho, bonitinho, né, para a gente enxergar. Óbvio que a gente não vê em detalhes na radiografia os órgãos, mas a gente consegue ver a silhueta cardíaca, a silhueta de alguns vasos importantes, então a gente consegue ver a artéria aorta, a gente consegue ver pedacinho, né, da veia cava, né, a sombra ali da veia cava superior, consegue ver o tronco da artéria pulmonar, que vai levar esse sangue depois para os pulmões, consegue ver região, né, de átrios, ventrículos, depois a gente vai detalhar um pouquinho cada uma dessas regiões, tá? Região de hilo pulmonar, que é a região que vai entrar ali os vasos sanguíneos, os brônquios ali na região do pulmão.
seio costofrênico, que é esse espaçozinho, né, essa parte final, essa região final dos pulmões, entre ali o diafragma, consegue ver a cúpula diafragmática, lembrando que tem sempre a esquerda, a direita. Como que eu sei que é o lado esquerdo? Lembra lá do ápice do coração, sempre voltado para o lado esquerdo, tá? Consegue ver também, embora tenha a sobreposição, né, da coluna, a região aqui de traqueia. E esse daqui é uma imagem do Néter, não sei se vocês já ouviram falar do Atlas de Anatomia do Néter, ele era um médico que não exerceu a medicina, mas tinha um conhecimento, um talento artístico fenomenal, então são ótimos atlas de anatomia, né? Então essa é uma imagem aqui do Néter, tá? E ela tá mostrando várias estruturas que a gente tem, tanto região de pescoço como região torácica. Aqui a gente tem os pulmões, foi rebatido, né? Cortado, dissecado um pedaço ali da membrana que reveste o pulmão, que é a pleura, tá? A gente vê que o coração, ele tá localizado entre os dois pulmões. Embaixo a gente tem o músculo diafragma, tá? Foi dissecado aqui também um pedaço do osso externo para que a gente visualizasse toda essa cavidade torácica. Tem várias estruturas. O coração, ele está localizado numa região do tórax que a gente denomina de mediastino, tá? E o mediastino, ele é dividido em região superior e inferior e em mediastino anterior, que aqui na imagem essa região em azul, claro, tá? Mediastino médio, que é onde realmente se localiza o coração, e mediastino posterior. Então, mediastino é toda essa região torácica, excluindo a região dos pulmões. Então, mediastino anterior, a gente vai ter o timo, aqui, ó, essa glândula aqui, ó, é o timo, tá? O timo, ele é um órgão linfóide, ou seja, ele ajuda ali, participa do sistema linfático e querendo ou não, no imunológico também, porque o timo, ele faz a maturação das células de defesa, como os linfócitos T, então ele deixa as células de defesa prontinha. Só para relembrar aí um pouquinho da fisiologia, tá? Não sei se vocês se recordam, mas o nosso sangue, as células sanguíneas, elas são produzidas dentro da medula óssea vermelha. Então, dentro dos ossos longos, como o fêmur, por exemplo, a gente tem a medula óssea vermelha, onde está sendo produzida essas células sanguíneas, as hemácias, os leucócitos, né? Plaquetas, que são fragmentos celulares. Só que essas células, muitas vezes, não saem da medula prontas, né, já funcionais. Então, o timo é um desses órgãos que vão fazer a maturação dessas células, deixá-las prontinhas para que possam ir para a corrente sanguínea exercerem suas funções, tá? Então, a gente tem ali no mediastino anterior o timo, e infelizmente ele vai diminuindo conforme a gente vai envelhecendo, então eu costumo dizer que a gente nasce com timão e vai ficando com timinho, né, e vai diminuindo o seu tamanho ao longo da nossa vida, tá? Tem gordura, né, mediastinal. A gente sempre vê a gordura como vilã, né, mas a gordura vai ter várias funções no nosso corpo, reserva energética, controle de temperatura, proteção mecânica, tá? Linfonodos, né, são gângliozinhos, fazem parte do sistema linfático. Geralmente, dentro dos linfonodos, a gente tem um acúmulo de leucócitos, que são as células de defesa, justamente para quando está sendo filtrada a linfa, que é aquele líquido, né, mais esbranquiçado e passa por dentro dos vasos linfáticos, ali nos linfonodos a gente tem um acúmulo de células de defesa para já filtrar a linfa e verificar se não tem nenhum micro-organismo, bactérias, vírus, para que possam ser combatidos, tá? E a gente tem ali um pedacinho da aorta também. No mediastino médio, né, que é onde está localizado realmente o coração, a gente vai ter o pericárdio. O que é isso? Todos os nossos órgãos, eles vão ter uma membrana envolvendo eles para tanto fixar o órgão no local em que ele deve estar, como para proteção daquele órgão e até movimentação. Por exemplo, os pulmões, né, que estão o tempo todo expandindo,
Então, no caso do coração, essa membrana chama pericárdio, cardio, coração, peri de periferia, o que está ao redor do centro. Então, a membrana ao redor do coração, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor dele. A gente tem pericárdio envolvendo o coração, tem a região ascendente, a região descendente da aorta, que depois a gente vai ver um pouquinho mais, né? Tem também traqueia e internamente a traqueia, a gente tem uma região anatômica chamada carina da traqueia, que é a parte onde ela se bifurca, ela se divide em duas para dar origem ali aos dois brônquios que vão entrar nos pulmões, tá? Pedaço do esôfago, né? Tá passando ali anteriormente à nossa coluna vertebral, a gente vai ter o esôfago, levando ali, né, o alimento até o estômago. Então, o esôfago, ele passa pela região do tórax, passa pelo diafragma e vai lá para o estômago, tá? Então, tem esôfago, tem alguns nervos, né, inclusive os nervos vagos, são bem importantes aí para inervação dessa região torácica, tá? E o do torácico. E o mediastino posterior, ele é formado ali por vasos intercostais, gânglios espinhais, que também vão fazer inervação. Tem a cadeia nervosa simpática, aí entra na parte de sistema nervoso, né? A gente tem o sistema nervoso simpático, que é aquele que a gente não controla, ele é autônomo, né? Inervação simpática, que vai irrigar os órgãos em momentos em que a gente está submetido a estresse, em que a gente precisa ter, por exemplo, o coração com um batimento cardíaco acelerado, né? Essa inervação simpática está presente ali na região do mediastino posterior. E alguns outros linfonodos também. Tá, essa imagem da região torácica, né? A gente consegue ver aqui, como eu já tinha desenhado, o timo. O coração, na imagem, ele está com esse aspecto esbranquiçado porque ele está revestido pelo pericárdio, tá? E a gente observa aqui externamente o pericárdio fibroso, que ele é mais leitoso, mais opaco, tá? Conseguimos ver alguns vasos também, né? Como aqui, ó, a veia cava superior, né? Conseguimos ver a jugular também. Traqueia, né? Falando um pouquinho mais agora do coração, a grande estrela aí da região torácica. Falando um pouquinho da fisiologia também. Sistema cardiovascular, ele vai ter várias funções, né? A gente acha que o coração é só para bombear sangue, que a gente precisa do sangue chegando às células, mas tem várias funções além dessas. O coração, ele vai bombear o sangue por quê? E por que a gente fala que a gente realmente decreta a morte, né, quando o coração para? Porque se esse sangue não chega às células, né, o conjunto das células são os tecidos, não vai ter oxigênio e nutrientes chegando às células. E todo o nosso corpo é feito de células. A gente tem cerca ali de 10 a 30 trilhões de células em um adulto. Todas essas células precisam de oxigênio para produzir energia e de nutrientes. Se não chega sangue às células, elas param de produzir energia, o tecido começa a morrer, os órgãos começam a morrer, a gente tem falência múltipla, tá? Então, o sangue precisa chegar levando oxigênio e nutrientes. Mas mais do que isso, mais do que suprir os tecidos, né, que é esse conjunto de células iguais ali no formato, na função, ele também precisa coletar metabólitos. O que é isso? Metabolismo é uma série de reações químicas que as nossas células, nosso organismo realiza. Só que toda reação química, ela tem os reagentes e um produto. E às vezes esse produto da reação química é um composto que para a própria célula, que para o próprio organismo é tóxico. Como, por exemplo, o famoso, né, dióxido de carbono, CO2, né, gás carbônico. A amônia, que é um composto ali, por exemplo, quando a gente ingere muita proteína, a gente vai ter a produção de amônia lá no fígado, é normal, é um metabolismo, é reação química, só que a amônia é um composto nitrogenado, né, vai nitrogênio ali na formulação, na composição química, extremamente tóxico, e aí a gente vai ter que fazer o ciclo da ureia, transformar essa amônia em ureia. A ureia ainda é um composto nitrogenado tóxico,
Só que eu costumo dizer que é menos pior, né, menos tóxico, digamos, do que a amônia, né? Então, a gente vai ter vários metabólitos, que são esses resíduos aí produzidos pelas células, pelo organismo, que precisam ser removidos. Então, o coração está bombeando sangue para que esse sangue colete esses metabólitos produzidos pelas células, leve até o rim filtra e excreta esses metabólitos. Eles não podem se acumular na nossa corrente sanguínea, tá? Mas mais do que isso, mais do que suprir as células e retirar as toxinas produzidas, o sangue também, né, esse sistema cardiovascular tem papel na nossa imunidade, no sistema de defesa, afinal no sangue a gente tem os glóbulos brancos, né, os famosos glóbulos brancos, os leucócitos, né, que são as células de defesa, e aí tem uma infinidade de leucócitos, cada uma com uma função, a gente tem os anticorpos, né, temperatura corporal, a circulação, ela é importantíssima para manter o que a gente chama de homeotermia, equilíbrio da temperatura interna. O nosso corpo, ele vai funcionar ali entre 36, 37 graus, porque a gente, para fazer essas reações químicas, né, como, por exemplo, lá no fígado, processando um remédio, na digestão, para tudo é reação química, tudo é metabolismo, e para essas reações químicas acontecerem, a gente precisa de enzimas, que são proteínas que aceleram essas reações químicas, né? A gente fala que as enzimas são catalisadores biológicos, elas aceleram as reações químicas no nosso corpo. E essas enzimas só funcionam nesses 36, 37 graus, então a gente precisa manter essa homeotermia, essa temperatura constante. E o sangue vai ajudar nisso, tanto que às vezes a gente percebe que quando o ambiente está muito frio, as extremidades, né, os membros como mãos, pés, região ali de nariz, não recebe tanta circulação sanguínea, porque o sangue está focado nos órgãos vitais, e a região fica fria, porque não tem tanta circulação, tá? Então, controle de temperatura também ali é uma das funções. Controle hormonal, afinal, as glândulas produzem os hormônios, né, as glândulas endócrinas, mas esses hormônios precisam chegar até os órgãos-alvos. E como que eles chegam até o órgão-alvo? Por exemplo, a gente produziu adrenalina, que é aquele hormônio que aumenta o ritmo cardíaco, né, acelera o batimento cardíaco, numa glândulazinha que fica lá em cima do rim, a suprarrenal ou adrenal. Como é que da adrenal, a adrenalina vai chegar até o meu coração, que é o órgão-alvo? Através da circulação. Então, o controle hormonal também é feito ali pelo sistema cardiovascular, tá? Em conjunto, claro, com o endócrino e nervoso. E a divisão funcional dele, porque a gente tem dois tipos de circulação, mais pra frente a gente vai falar isso na fisiologia, tá? Que é a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Só relembrando, então, o coração ele fica ali na região do mediastino, né, entre os dois pulmões, ali embaixo do osso externo, tá? Acima dele a gente já tem ali o timo. Coração, então ele vai ser dividido em câmaras, tá? O que são câmaras? São cavidades lá dentro do coração para que tenha circulação de sangue. Então, a gente tem dois tipos de câmaras, né? Que são os átrios, são as câmaras superiores, e os ventrículos, que são as câmaras inferiores, tá? A gente vai ter a presença de válvulas, depois eu vou falar um pouquinho melhor delas, que é importantíssima para ter refluxo, retorno de sangue. Vasos, né, tanto entrando, trazendo esse sangue para o coração, como vasos saindo ali do coração para levar esse sangue para o corpo, tá? E ele é formado, né, por um tecido. Lembra que todos os nossos órgãos são feitos de células, e um conjunto de células iguais, com o mesmo formato e a mesma função, forma um tecido. O coração, ele é feito de tecido muscular, estriado cardíaco. Por que estriado? Porque se a gente fazer uma biópsia, né, pegar um pedacinho ali do coração, levar para uma lâmina e olhar no microscópio, a gente vai ver que essas células, o formato dessas células formam como se fossem linhazinhas, estrias. Então, visto ao microscópio, o músculo cardíaco parece ter estrias. Por isso, o músculo estriado cardíaco, tá? Ele é o músculo mais resistente ali do nosso corpo, né? Também tem que ser. Desde o primeiro mês intragestacional, né? No primeiro mês ali de gestação, o coração é o primeiro órgão que já se formou, já está funcionando.
Então, ele tem que ser resistente, vai bater aí cerca de 100 mil vezes por dia, né? Então, é o músculo mais resistente que a gente tem. Como eu tinha mencionado anteriormente, todos os nossos órgãos vão ser revestidos ali por uma membrana, tá? O coração é revestido pelo pericárdio. O pericárdio, ele é uma membrana ainda dividida em lâmina serosa, né, parietal serosa e camada fibrosa, tá? E ainda tem o pericárdio visceral. Então, vamos observar aqui a imagem. Estou indo ali de fora para dentro. Então, a gente tem a camada fibrosa, que é aquela opaca, mais leitosa, tá? Um pouco mais densa, mais espessa. Pericárdio parietal. E o pericárdio visceral. O que significa víscera? Significa órgãos internos. Então, pericárdio visceral é o que está em contato direto com o músculo cardíaco, tá? A gente tem o próprio músculo cardíaco, né, que é o mio. Sempre que a gente tem mio, significa músculo, né? Então, miocárdio. Então, mio, músculo. Miocárdio, que é esse feito de tecido muscular, né? Tecido estriado. Cardíaco, e internamente, né, nas câmaras, a gente tem o endo significa dentro, então endocárdio. Então, o pericárdio fibroceroso é formado pela camada fibrosa mais o parietal. Essa é uma imagem muito bacana de uma peça real, tá? Óbvio que a coloração não é essa, é uma peça que passou ali por tratamento, formol, glicerina, né? Mas eu achei bem interessante porque aqui a gente tem o pericárdio rebatido, então a gente consegue observar a lâmina parietal do pericárdio seroso, tá? A gente não consegue ver muito bem, mas o pericárdio visceral, ele é uma membraninha bem fininha que fica realmente aderida ao coração, tá? Então é mais difícil a visualização aqui na imagem. E a gente tem também a lâmina visceral do pericárdio seroso, então a parietal e a visceral que fica ali aderida à víscera, tá? E aqui externamente, a gente consegue ver o fibroso, que ele já é bem mais espesso, bem mais opaco. O seroso, a imagem também não tá tão nítida, mas ele já é mais brilhante, mais ceroso mesmo, né? Parece que tem cera, ele desliza com mais facilidade. Tá? E aqui os pulmões também, né? A gente fala um pouquinho mais dos pulmões. O coração, ele é anatomicamente dividido em regiões, né? Que são as margens. Então, a gente tem a margem direita, margem esquerda e a margem inferior e superior. Termo super tranquilo, tá? Então, superior e inferior, margem esquerda e direita. Lembrando que a esquerda é sempre a região ali do ápice do coração, tá? Outra referência também é a artéria aorta. A artéria aorta, ela sempre faz essa curvinha aqui para o lado esquerdo, tá? Então, eu sei que é a região esquerda e região direita. Além das margens, a gente tem as faces. As faces, os nomes são bem óbvios, porque é a região do órgão, né, do coração que está em contato com algum outro órgão. Por exemplo, face pulmonar, porque fica em contato com o pulmão. Face externo-costal, né, que é a parte ali anterior do coração, porque ali já tem contato com o cisterno. Face diafragmática, porque embaixo está passando o músculo diafragma, tá? E o coração, ele tem uma base, que é a parte superior, e um ápice, que é a parte inferior, tá? Que é essa pontinha que eu falei. Nós vamos ver que nos pulmões é o contrário. No pulmão, a base é a base mesmo, é embaixo, e o ápice está em cima. Aqui no coração, a gente tem a base superior e o ápice inferior. Um pouquinho aí da anatomia externa do coração. Então, nós temos aqui a região de ápice, tá? Aurículas, por que aurículas, né? Como eu falei, o coração ele é dividido em 4 cavidades. As duas de cima são os átrios, tá? E externamente, onde ficaria ali os átrios, a gente tem as aurículas.
porque alguém imaginou o formato ali de uma orelha, achou que lembrava uma orelha, depois vai ter algumas outras imagens de coração real para vocês verem que até lembra um pouco, né? Então, a gente tem as duas aurículas, tá? Que é a aurícula da região direita e a esquerda, tá? Então, região de aurícula. Lembrando que o coração também é feito por células, então a gente tem que irrigar essas células. Então, a gente vai ter ali irrigando o coração as artérias coronárias, tá? Então, a gente tem as artérias coronárias esquerda, à direita, para que leve o suprimento sanguíneo ali para essas células que formam o músculo estriado cardíaco, né? Que formam o coração, tá? Aqui a gente consegue visualizar alguns vasos importantes. A gente tem aqui as veias cavas, lembrando que a gente tem a veia cava superior, que está trazendo o sangue do corpo para o coração. A superior está trazendo da região superior, então está trazendo da região de cabeça, pescoço, membros superiores, né, que são os braços. A gente tem a veia cava inferior, que está trazendo da região ali abdominal, dos membros inferiores, né, das pernas. Então, esse sangue está voltando para o coração e ele vai desembocar nas veias cavas, tanto a superior como a inferior, elas passam posteriormente lá no coração e elas vão desembocar na região do átrio, tá? Do átrio direito. Temos também aquela grandona maior, né, a artéria do nosso corpo, que é a artéria aorta, que é essa vermelhona, sempre fazendo a curvinha ali, né, o arco da artéria aorta para o lado esquerdo. A artéria pulmonar, a gente vê aqui um pedacinho do tronco da artéria pulmonar, e aí ela se divide em artéria pulmonar direita, vai levar sangue para o pulmão direito, artéria pulmonar esquerda leva sangue para o pulmão esquerdo, tá? E aqui também nós temos as veias pulmonares, ó, essas são veias pulmonares também, e aqui também, elas vão passar as veias pulmonares direitas, que são essas daqui, vão levar o sangue lá para o átrio esquerdo, tá? Junto com essas outras veias pulmonares. Mais uma imagenzinha, essa daqui tá bem legal também. Então, a gente consegue ver os grandes vasos, tá? Aqui que eu falei, ó, porque parece um tronco de uma árvore mesmo, tá? Então, o tronco da artéria pulmonar, ou tronco pulmonar, ele se bifurca para virar as artérias pulmonares, né, que vão conduzir esse sangue do coração até os pulmões. As veias pulmonares, região aqui de aurícula, tá? Conseguimos ver ali sulco. Esse termo na anatomia significa o quê? Geralmente fissura, sulco, significa uma fenda, uma parte mais funda, tá? Por que sulco coronário? Porque é uma partezinha mais funda. Aqui, ó, aqui tá bem visível, tá? Ó, sulco coronário, uma parte mais funda para que a gente tenha a acomodação das artérias coronárias. Então, o sulco na anatomia é uma partezinha mais funda, tá? Então, a gente tem o sulco coronário com as, né, artérias coronárias, aqui no caso direita, né? Artérias coronárias também esquerda, a aurícula esquerda, né, aurícula direita, região ali de ápice, outro sulco interventricular anterior, o nome é óbvio, porque fica entre os ventrículos, tá? Então, o sulco interventricular anterior, para acomodar também as artérias, e se existe anterior, também tem o sulco interventricular posterior, tá? A aorta, gente, ela tem a região ascendente, ascender, subir, o arco, né, porque parece realmente um arco da artéria aorta, que é uma região importante, porque dali a gente tem vasos importantes saindo, vasos como a artéria subclávia esquerda, né, porque subclávia, porque ela passa ali embaixo da clavícula, né, ela vai descer ali por baixo da clavícula, tá? A carótida comum esquerda e o tronco braquicefálico, tá? Também vai ter ramos, né, do tronco braquicefálico, que vai tanto irrigar a região ali de cabeça, como região de membros, tá? Superiores. Então, a gente tem vasos importantes ali saindo do arco da artéria aorta. E a região descendente, porque tá descendo, então a região descendente da artéria aorta vai descer, né? Continua o pedacinho dela passando lá por trás, desce, para irrigar toda a região abdominal. Então, da aorta descendente, a gente vai ter vários outros ramos saindo para irrigar órgãos como os rins, fígado, estômago, né?
Essa é uma imagem, essa daqui primeiro, vista posterior ali do coração, uma imagem de uma peça real, né, de laboratório de anatomia. Aqui a gente tem o pericárdio rebatido para conseguir visualizar as estruturas, tá? Então a gente vê a região ali de átrio esquerdo, átrio direito, região ali do ápice, tá? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, dá até para ver um pouquinho, né, do sulco interventricular, tá? No caso aqui, posterior. E aqui é uma imagem anterior, então, ó, a aurícula parece mais ou menos uma orelha, né? Então, a aurícula direita, a aurícula esquerda, ápice, né? Então, essa seria a região aqui de ventrículo direito, ventrículo esquerdo, o tronco pulmonar extremamente calibroso também, tá? E aqui também a gente tem o pericárdio rebatido e dá para ver também um pedacinho da artéria aorta. Essa imagem também é muito boa. Então, dá para ver direitinho, ó, o arco que a artéria aorta faz. E bem na região do arco a gente tem 3 grandes vasos, né? 3 grandes artérias importantíssimas, que é a subclávia esquerda, a do meio é sempre a carótida comum e o tronco bracocefálico, tá? Aqui a gente consegue ver, tá dissecado, né? A boa parte dela, mas consegue ver também a veia cava superior, região de aurícula, né? Que é ali onde fica o átrio direito, então a aurícula direita, toda a região de ventrículo, tá? Tronco pulmonar também calibrosão, aurícula esquerda, dá para ver alguns sulcos, ó, o sulco interventricular anterior, região de ápice. Aqui só deixei essa imagem em detalhes para visualizar um pouco mais essa região ali da aorta e suas ramificações, tá? Então, a gente tem a região ascendente, né? Ou também conhecida como aorta ascendente. Dali, a gente tem as artérias coronárias, direita e esquerda. O arco, né, da artéria aorta, onde a gente tem o tronco bracocefálico, que vai se bifurcar e vai se dividir em 2 grandes vasos importantes, né? Que é a carótida comum direita, vai para a região ali de cabeça, e a subclávia direita vai para a região de membro superior. A carótida comum esquerda também vai irrigar a região de cabeça, principalmente, e a subclávia esquerda. E a região descendente, que vai descendo, atravessa o diafragma e vai lá para a região abdominal, onde vai ter diversos ramos. Essa é uma vista posterior do coração. E eu achei bem legal porque dá para ter uma noção do diâmetro dos vasos, tá? Olha o diâmetro aqui da artéria aorta, tá? Ela é a artéria mais calibrosa, a maior que a gente tem. Por quê? Porque o sangue, ele vai sair do coração para irrigar todas as nossas células através da artéria aorta, que é o que a gente chama de sangue arterial, é o sangue rico em oxigênio. E esse oxigênio precisa chegar no corpo todo. Então, a força com que esse sangue passa pela artéria aorta é uma pressão extremamente extrema, é uma pressão muito forte. Então, a artéria tem que aguentar esse fluxo, esse volume de sangue com uma pressão muito alta. Então, ela é o vaso mais calibroso que a gente tem, maior vaso sanguíneo que a gente tem, e nessa imagem fica bem claro, tá? Então, a parede, lembrando que vasos sanguíneos são feitos ali de tecido, de músculo liso, tecido conjuntivo, são várias camadas, né? E lembrando que ela, então, tem uma camada, essa camada bem calibrosa, bem espessa, bem grossa, e além disso, o diâmetro dela é muito grande também para aguentar esse fluxo sanguíneo, tá? Podemos ver também a artéria pulmonar, né? Tá dissecada, mas a gente tem um pedacinho aqui da esquerda, um pedacinho da direita. Vemos aqui, ó, por trás do coração, passando as veias pulmonares, que tá vindo do pulmão, levando sangue ali para o coração, tá? Tá dissecado também, mas dá para ver aqui a entradinha, né, da veia cava inferior. Região de ventrículo esquerdo. Essa imagem é bem bacana também.
Agora falando um pouquinho da anatomia interna do coração. Então, se a gente dissecar o coração, abrir, a gente vai visualizar as estruturas internas, tá? Então, lembrando, o coração é dividido em 4 câmaras, 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, se a gente tem 2 átrios, eu tenho átrio direito, átrio esquerdo, tá? Como que eu sei que é o direito e qual é o esquerdo? Lembra sempre como se fosse você olhando o coração de um paciente ou o seu coração no espelho. Lembra também do ápice, voltado para o lado esquerdo, o arco, né, da artéria aorta voltado para o lado esquerdo, então fica fácil visualizar, tá? Então, a gente tem aqui átrio direito, átrio esquerdo, região de ventrículo esquerdo, região de ventrículo direito. Entre os átrios e os ventrículos, a gente vai ter válvulas, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, tá? A gente tem a região de septo interventricular, que é essa paredinha aqui entre os 2 ventrículos. O nome é... Deixa eu ver se tem uma imagem mostrando o septo. Aqui, ó. Septo interventricular. O que é septo, né? Igual o nasal. Septo é uma parede de divisão. Por que septo interventricular? Porque é uma parede de divisão, septo, entre os 2 ventrículos. Isso é importantíssimo, tá? Por quê? Porque se vocês observarem aqui nessa imagem, claro, o nosso sangue é vermelho, né? Mas para ficar didático, todos os atlas de anatomia, livros de fisiologia, como padrão, a gente adota a cor vermelha para sangue arterial e azul para sangue venoso. Só que a gente não pode confundir, né? O nome é bem sugestivo. Ah, sangue arterial passa por artéria, sangue venoso passa por veias. Nem sempre, existem exceções, tá? Por exemplo, aqui, ó, artéria pulmonar. E tá em azul, significa que ela passa sangue venoso. Veia pulmonar, tá em vermelho, e é uma veia, significa que tá passando do sangue arterial. Então, existem exceções, tá? Então, o que é sangue arterial? Sangue rico em oxigênio. O que é sangue venoso? Sangue rico em gás carbônico. Voltando ali ao septo, por que ele é tão importante? Porque ele impede que o lado esquerdo do coração, que está em vermelho, então está carregando sangue arterial, entre em contato com o sangue do lado direito, que se está em azul, está representando sangue venoso, que é rico em gás carbônico. Nós, mamíferos, né, e as aves também, temos esse septo ali separando as 2 regiões, né, lado direito e lado esquerdo, para impedir essa mistura de sangue arterial com sangue venoso. Isso faz com que a nossa eficiência no transporte de oxigênio seja melhor, tá? Então, o septo é bem importante. Tá? Bom, miocárdio, né? Lembra músculo cardíaco. Dá para ver também a veia cava. Ela passa ali pela região posterior do coração. A gente tem a superior e a inferior. Vai desembocar na região ali de átrio direito, tá? Temos aqui as veias pulmonares, artéria pulmonar, artéria aorta e essas estruturinhas branquinhas aqui, as cordas tendíneas e músculos papilares, eu vou falar adiante. Válvulas cardíacas, temos 4. As válvulas, elas são feitas de um tipo de tecido que a gente chama de tecido conjuntivo denso. Ele é um tecido extremamente resistente e ele é importante por aqui. O sangue, ele sempre entra pela região de átrio, tá? Do átrio, desce para os ventrículos. E dos ventrículos, ele sai, depende, né, do ventrículo, ou para a artéria aorta ou para a artéria pulmonar. Esse é o fluxo do átrio para o ventrículo, do ventrículo para as artérias. As válvulas, por exemplo, aqui, as que ficam entre os átrios e os ventrículos, elas vão impedir que esse sangue retorne, por exemplo, do ventrículo para o átrio, porque a gente não quer que o sangue volte para o átrio, a gente quer que o sangue vá para as artérias, para que dali ou vá para o pulmão ou vá para o corpo todo. Então, as válvulas, elas impedem o refluxo, que é o retorno do sangue, tá? Para que ele siga a sua trajetória, o seu sentido fisiológico, o seu sentido comum, que é a circulação sistêmica, se sair pela artéria aorta, ou a circulação pulmonar, se sair pelo tronco e as artérias pulmonares, tá? Então, esse
tum-tum, tum-tum do coração que a gente ouve são a que a gente chama de bolhas cardíacas, né? Na verdade, são a abertura e fechamento das válvulas cardíacas, tá? E nós temos ali 4 válvulas. 2 são as atrioventriculares, que o nome é sugestivo, fica entre átrio e ventrículo, são essas que impedem o refluxo do sangue do ventrículo para o átrio. E as semilunares, alguém achou que parecia uma semilua, né? São as semilunares, que ficam ali na entrada do tronco pulmonar e na entrada da artéria aorta, tá? Então, ó, aqui, vamos entender essa imagem. Nós temos uma imagem de cima do coração, uma vista superior. A região do átrio foi dissecada para que a gente consiga observar. Então, aqui a gente tem as válvulas, tá? Aqui, ó. Essas são as semilunares. Semilunares. E aqui são as atrioventriculares, tá? Essa é a imagem. A gente está observando aqui que elas estão abertas para que tenha esse fluxo de sangue. Essa é uma válvula. E a curiosidade, né? Alguns já devem ter ouvido falar que as válvulas às vezes dão problema, né? Que é o famoso sopro, né? Quando a gente ausculta um sopro, geralmente é problema na válvula. Ela não está fechando como deveria. E aí, quando o sangue passa por ela, faz aquele que barulho de sopro, né? O famoso sopro. Quando essas válvulas começam a dar problema, principalmente se for ali as atrioventriculares, a gente começa a ter problemas sistêmicos, porque em vez de todo o volume que a gente precisa estar indo para o corpo, ele está retornando para o átrio, né? Não está indo para onde deveria. Então, em alguns casos, tem que ser feitas cirurgias para substituir essas válvulas quando não dá para repará-las. Então, hoje em dia, eles já fazem cirurgia utilizando válvulas de coração de porco, porque elas são idênticas, né? O coração do porco é um dos mais semelhantes ao humano, então eles já conseguem fazer essa substituição da válvula humana, né, pela válvula do porco. Então, existe uma área da anatomia que é a anatomia comparada, que a gente vai estudar a anatomia ali de outros animais, para que tenha essa aplicação na medicina humana também. Então, fica aí de curiosidade. Então, aqui essa imagem já didática, a gente observa as válvulas atrioventriculares, que são as maiores, essas que estão em branco na imagem, tá? E a vermelhinha azulzinha são as semilunares. Se vocês observarem, a do lado direito, que é essa daqui, ó, lado direito. Opa, era para esconder. A do lado direito, ela é chamada de tricúspide. Por quê? Essa daqui é a tricúspide, tá? Porque ela é formada por 3 membraninhas. Aqui dá para ver a divisão. 3 membraninhas, tá? 1, 2, 3. Essas membraninhas que formam as válvulas são chamadas de cúspide. Então, como ela tem 3 cúspides, ela é conhecida como válvula tricúspide, ou válvula atrioventricular direita, tricúspide, tá? Tanto faz. E a do lado esquerdo, essa daqui é do lado esquerdo, ela só tem 2 membraninhas, né? 2 cúspides, então ela é conhecida como bicúspide. Porém, quase não é utilizado o termo bicúspide, né? Porque alguém olhou para ela e lembrou de uma mitra, que é o tipo de um... Não é um chapéu, não sei explicar o que é, mas a mitra lembra muito essa bicúspide, então ela ficou conhecida como válvula mitral, tá? Então, a do lado esquerdo é a válvula mitral, a do lado direito é a válvula tricúspide. Essas são as atrioventriculares, que estão separando o átrio de ventrículos, tá? No caso aqui, ambas fechadas. E as semilunares que ficam ali nos vasos, a gente tem a aórtica, na entrada da aorta, né? E a pulmonar, entrada do tronco pulmonar, que ó, tá, dá pra ver, ó. Essa daqui é a que tá entre átrio e ventrículo esquerdo. Então, se tá entre átrio e ventrículo esquerdo, lado esquerdo a gente tem a mitral, também chamada de bicúspide, tá? Essa daqui entre átrio, então a gente tem átrio direito, ventrículo direito. Entre átrio e ventrículo direito, válvula tricúspide.
Aqui a semilunar, na entrada da pulmonar, válvula pulmonar, semilunar da válvula pulmonar. E aqui da aorta. Então, semilunar aórtica ou válvula aórtica, tá? Septo, né, interventricular, região de ápice e os vasos, né? Dá para ver aqui, veia cava superior, veia cava inferior, desembocando as duas ali na região de átrio direito. As veias pulmonares direitas passam lá por trás do coração e vão desembocar aqui na região de ventrículo esquerdo, assim como as veias pulmonares esquerdas também desembocam na região, falei ventrículo, região de átrio, né? Átrio esquerdo, tá? E aí do átrio, aí sim a válvula mitral vai ter que abrir e o sangue desce do átrio para o ventrículo esquerdo, tá? Curiosidade. Quando as atrioventriculares estão fechadas, as semilunares estão abertas, que é o caso aqui dessa imagem, tá? Por quê? Porque primeiro, o sangue, o que vai acontecer, né? Como que vai ser essa circulação? Deixa eu achar uma imagem aqui. Pode ser essa mesmo. O sangue vai entrar, por exemplo, do lado esquerdo, né? Pelas veias pulmonares esquerdas na região de átrio. Enquanto o átrio está se enchendo de sangue, essas válvulas atrioventriculares, tanto o átrio direito como o átrio esquerdo, estão enchendo de sangue simultaneamente. Os dois átrios estão enchendo de sangue ao mesmo tempo. Essas válvulas atrioventriculares, elas estão fechadas para que esse sangue preencha todo o espaço ali do átrio. Preencher todo o espaço de átrio, as válvulas atrioventriculares abrem para que o sangue desça. Aí o átrio contrai e o sangue desça para a região de ventrículo. Assim que o ventrículo está cheio de sangue, as atrioventriculares, né, que é a mitral do lado esquerdo e a tricúspide do lado direito, fecham. Aí sim o ventrículo contrai, e aí quando ele contrai, o sangue tem que sair pelas artérias. Se for aqui do lado esquerdo, a válvula da aorta, né, da artéria aorta, vai ter que abrir para que esse sangue do ventrículo possa sair pela artéria aorta. Então, se a válvula da artéria aorta está aberta para que o sangue passe por ela e vá, né, para a artéria aorta e leve esse sangue oxigenado para o corpo todo, nesse momento, a mitral, que é a atrioventricular, tem que estar fechada, porque se o ventrículo está cheio de sangue e contrai para expulsar aquele sangue e a mitral está aberta, esse sangue retorna ao átrio, em vez de ir totalmente para a artéria aorta. E aí que a gente começa a ter problemas sistêmicos, tá? Por isso é importante que elas funcionem dessa forma. Enquanto as atrioventriculares estão fechadas, as semilunares estão abertas e vice-versa, que é o TUM. Tá, primeiro TUM, a atrioventricular. O segundo TUM são as semilunares fechando. Tá? E aqui essa imagem é o contrário, né? Semilunares fechadas, atrioventriculares abertas. Essas válvulas, elas abrem e fecham graças aos músculos papilares, são esses pequenos musculozinhos que a gente tem ali internamente ao coração, e esses músculos se conectam às cúspides que formam essas válvulas através das cordas tendíneas, né, ou cordas tendinosas, que são extremamente resistentes. Se você segurar essas cordas tendíneas, só por elas você consegue levantar o coração, o peso do coração inteiro, e elas aguentam todo o peso do coração segurando em uma única corda tendínea, para ver quão resistente elas são. E elas têm que ser resistentes, porque enquanto esse músculo está contraído, ele puxa as cordas tendíneas que abrem as cúspides, abrem as válvulas, né? Estica as cúspides e abre as válvulas. Quando esse músculo relaxa, é um músculo papilar, ele sobe. Aí ele afrouxa as cordas tendíneas e a válvula fecha. Por isso as cordas tendíneas têm que ser extremamente resistentes, tá? É uma peça também de laboratório, mas a gente consegue observar aqui, ó, músculo papilar. Esses esquinhos são as cordas tendíneas. Tá? Também, ó, dá para ver as cordas tendíneas, aqui, ó, e músculo papilar. Tá? Essa imagem é bem interessante também, porque a gente consegue observar, cortaram o coração, rebateram, né, para cima, a gente consegue observar duas características bem importantes. O septo interventricular,
tá? Extremamente espesso, resistente também. E um detalhe que eu gostei muito nessa imagem é como que eu vou diferenciar lado esquerdo e lado direito pela espessura do miocárdio. Isso é região de ventrículo, ó. Eu sei que essa região esquerda. Por que que eu sei que essa região esquerda? Se eu for comparar região de ventrículo esquerdo com região de ventrículo direito, o direito, essa camada, né, esse miocárdio, essa camada de músculo, ele, do lado direito, ele é mais fino. E do lado esquerdo, olha como ele é mais espesso. Por quê? Porque o lado esquerdo, ele vai bombear sangue, que vai sair pela artéria aorta, e esse sangue tem que chegar a todas as nossas células. É o sangue que vai para a circulação sistêmica, vai para o corpo todo. O lado direito, né, o ventrículo direito, ele bombeia sangue que vai só até os pulmões, que já está ali do lado. Então, quem trabalha mais? Quem tem que fazer mais força extrema para mandar sangue para o corpo todo, ou quem tem que mandar sangue só para o pulmão que está ali do lado? Quem vai mandar para o corpo todo. Então, como esse ventrículo esquerdo ele faz uma força, digamos, maior do que o lado direito, ele fica hipertrofiado. Então, a gente consegue observar que essa região esquerda, né, que a região ali do miocárdio está mais espessa, mais hiperatrofiada do que o miocárdio do lado direito. Tá? Isso também é relacionar a anatomia com a fisiologia. Se eu entendo a função, eu entendo o porquê que o órgão tem aquela estrutura de tal forma. Essa foto também muito interessante, mostrando as cordas tendíneas, né? Então, elas estão presas às cúspides ali das válvulas, aos músculos papilares, e elas feitas ali de tendão, né? De tecido tendinoso, que é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Extremamente resistentes. Falando aí brevemente da fisiologia. O sangue, como eu falei, ele é dividido em sangue arterial, né, fisiologicamente, que é o rico em oxigênio, que aqui na imagem está sendo representado pela cor vermelha, e o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. O sangue arterial é aquele que vem dos nossos pulmões, vai para o coração e o coração distribui para o resto do corpo. O sangue venoso é aquele que está vindo das nossas células, está vindo do corpo, rico em gás carbônico, porque as células tiveram que fazer um processo chamado respiração celular para produzir energia. E na respiração celular, feita numa organela, que é um pequeno órgão da célula chamada mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela pega oxigênio, pega a glicose, né, açúcar, e transforma isso através da respiração celular em uma molécula energética chamada adenosina trifosfato, ATP, famoso ATP, né? E esse ATP é o que fornece energia para a célula funcionar, para todas as organelas, os pequenos órgãozinhos das nossas células. Só que, como eu falei anteriormente, metabolismo celular sempre vai ter os reagentes e os produtos. O produto é o gás carbônico, que é tóxico. Não pode acumular na célula, não pode acumular no sangue. Então, a célula produziu gás carbônico, ela libera esse gás carbônico no sangue, e esse sangue, quanto mais gás carbônico tem, mais ácido ele fica, tá? Então, esse sangue, ele tem que retornar ao coração, veio do corpo, de todas as nossas células, retorna ao coração, o coração manda esse sangue cheio de gás carbônico, que é o venoso, para os pulmões, e aí, através da via aérea, a gente elimina esse gás carbônico, pela expiração, tá? Então, esse é o fluxo de sangue. Então, a gente vai ter a hematose, ose, gás, hemato, troca gasosa. A hematose é um processo que vai ocorrer lá dentro dos alvéolos pulmonares. Daqui a pouquinho eu vou chegar nos pulmões, eu mostro os alvéolos para vocês. Esse processo de pega oxigênio, elimina gás carbônico. Ela está ocorrendo nos alvéolos pulmonares. Fiz a hematose, peguei oxigênio, esse sangue agora arterial rico em oxigênio, ele vai entrar no coração, porque é o coração que distribui esse sangue para o corpo, pelas veias pulmonares. Então, eu vou começar aqui pela região esquerda, tá? Veias pulmonares. Entra no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai ter que passar pela válvula, lembra? Átrio ventricular, bicúspide ou mitral. Ela vai abrir para permitir que o sangue desça do átrio esquerdo para o ventrículo. Chega no ventrículo, essa válvula mitral vai fechar,
e agora o ventrículo vai contrair, que é um movimento que a gente chama de sístole, tá? Sístole ventricular. Ele contrai e empurra o sangue que vai sair pela artéria aorta. E para sair pela artéria aorta, vai ter que passar pela válvula semilunar aórtica. Passou pela artéria aorta, a gente viu que dela vai ter vários ramos, várias outras artérias que vão levar esse sangue arterial rico em oxigênio para todos os nossos órgãos. Chegou lá em nível de tecido, né? Capilares sanguíneos são vasinhos tão finos como um fiozinho de cabelo, por isso capilar, tá? Os capilares sanguíneos, eles fazem essa troca de nutrientes entre as células, né? E o sangue. Então, chegou lá nos capilares, ele deixa oxigênio e remove o gás carbônico, as toxinas que as células produziram. Agora a gente deixa de ter sangue arterial, o oxigênio já foi levado até as células, e agora a gente tem sangue venoso, rico em gás carbônico. Todas as veias do nosso corpo vão desembocar na veia cava, ou inferior ou superior, porque é ela que adentra, que chega ao coração. Então, esse sangue venoso retorna ao coração agora, entra na região de átrio direito. Aí a gente tem entre átrio e ventrículo uma válvula aórtica. Uma válvula atrioventricular. No caso aqui do lado direito, a gente tem a tricúspide, tá? Então, o sangue entra no coração sempre pelas veias, tá? Então, ele entra pela veia cava, seja superior ou inferior, no átrio direito. Do átrio direito passa pela tricúspide, vai para o ventrículo direito. Desceu para o ventrículo, tem que ir agora para o pulmão, porque eu preciso eliminar esse gás carbônico. Aí do pulmão, vai ter que passar, né, para ir para a artéria pulmonar, esse sangue do ventrículo para a artéria pulmonar vai ter que passar pela válvula semilunar pulmonar. E aí, chegando aos pulmões, pelas artérias pulmonares, a gente vai ter a hematose ocorrendo novamente. Parece um baita de um processo, mas pensa que a cada abatimento cardíaco, tudo que eu falei já aconteceu, né? Esse processo é muito rápido. Então, qualquer coisa que a gente faça na corrente sanguínea é muito rápido. Cada batimento já percorreu todo o corpo, já foi para o pulmão, já voltou para o coração, já foi para o corpo de novo. Tá? Então, é um processo muito rápido, que tem um esqueminha bem legal, resumindo, né, essa circulação, tá? Tanto sistêmica, que é a que vai para todos os sistemas, né, ou seja, para o corpo todo, como a pulmonar. Então, aqui tem um gifzinho mostrando essa circulação. Então, o sangue sempre entra ali na região de átrio, tá? Simultaneamente. Tanto sangue arterial do lado esquerdo como sangue venoso do lado direito entra na região de átrio, desce para os ventrículos e sai pelas artérias, tá? E o tum do coração é esse fechamento das válvulas. Quero que vocês observem que os átrios e os ventrículos não contraem ao mesmo tempo, tá? A gente tem primeiro a contração de átrio e depois a contração de ventrículo. Sei que já passou um pouquinho o tempo, mas a gente já tá terminando, tá bom? Gente, isso é importante. Sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole contrai, diástole relaxa. Lembra que o coração é feito de músculo estriado cardíaco e músculo contrai. Essa contração é extremamente importante para que o sangue saia da câmara que ele está e vá para outro lugar. Então, a sístole atrial, diástole ventricular. E ao contrário, quando o ventrículo está em sístole, o átrio está em diástole. As câmaras superiores não podem contrair ao mesmo tempo que as câmaras inferiores. Átrio e ventrículo não contraem juntos, senão o sangue não vai para lugar nenhum, tá? Tem que encher átrio primeiro. Encheu, átrio contrai, ou seja, faz sístole, enquanto os ventrículos estão em diástole, estão relaxados para receber esse sangue. Chegou sangue no ventrículo, aí o ventrículo contrai para empurrar esse sangue pelas artérias, tá? Então, sístole contrai, diástole relaxa. Um pouquinho ali da eletrofisiologia, o nosso coração, mesmo que a gente tenha ali a famosa morte cerebral, ele consegue ter uma certa autonomia por um tempo, porque ele tem um sistema de condução elétrica próprio, tá? Ele mesmo gera a própria condução elétrica.
Por isso que é importante que as artérias coronárias não estejam obstruídas, para que o sangue chegue sempre a essa musculatura, para que a gente não tenha nenhuma região de necrose, de morte tecidual, para que esse impulso elétrico seja conduzido por toda a extensão do coração e ele consiga fazer sístole e diástole no ritmo correto, tá? Então, a gente tem aqui na região superior do átrio o que a gente chama de nó sinoatrial, ou nó do sino atrial. O nó do sino atrial, ele marca o ritmo cardíaco. A gente fala que é o ritmo sinusal, o ritmo normal do coração. Ele é o nosso marca-passo natural, ou seja, ele que manda o impulso elétrico em determinado ritmo para que tenha essa contração cardíaca. Ele é o natural. Se ele dá problema, a gente tem que colocar um marca-passo artificial, tá? Então, o nosso sino atrial manda o impulso elétrico, eu falo que ele é o play. Deu play, esse impulso elétrico, ele vai ser conduzido simultaneamente para o átrio esquerdo. Aí ele chega a esse impulso no nó do átrio ventricular, que eu falo que é o pause. Dá uma pequena pausa para que o impulso não chegue nos ventrículos. Lembra que átrio tem que contrair primeiro, e aí só depois que contrai ventrículo. Chegou no átrio ventricular, deu uma pausa, dá play de novo, o impulso elétrico continua descendo, tá? Aqui essa imagem é bem legal, ele continua descendo pelo que a gente chama de feixe de His, né, que são esses raminhos direito e esquerdo, que passam ali pelo septo interventricular. E o feixe de His se bifurca, né, para poder inervar esses dois ventrículos, né, tanto esquerdo como direito, que são as fibras de Purkinje, que aí sim ocorre a sístole ventricular, tá? O sistema de condução segue sempre essa regra, essa ordem, né? Nó sinoatrial ou nó do sinoatrial, aí vem o átrio ventricular, feixe X e fibra de Purkinje para que ocorra a contração dos ventrículos. Então, esse GIF mostra a condução elétrica e o fluxo de sangue, átrios e ventrículos em sístole e diástole alternados, né? E para finalizar aqui rapidinho os pulmões, também, né, a região torácica. Dentro dos pulmões a gente vai ter os brônquios, tá? Veio a traqueia, ela se bifurcou para dar origem aos dois brônquios. Esses brônquios, eles são divididos em bronco principal, que são os mais calibrosos, tá? A gente tem o principal direito e o bronco principal esquerdo. Se vocês observarem, o direito, ele é um pouco mais calibroso do que o esquerdo, e o esquerdo, ele é mais horizontal, o direito, ele é mais vertical. Então, se ocorre alguma aspiração, ou uma criança engole alguma pecinha, alguma coisa, geralmente vai parar do lado direito, tá? Se for algo pequeno, que acabe passando ali por traqueia e vai parar em brônquios, por causa da gravidade, tá? Esses brônquios, eles vão se ramificando, por isso que a gente chama de árvore brônquica, né? Como se fosse uma árvore que fosse dando ramos, né? Galhos. Então, a gente vai ter dos brônquios principais, os brônquios lobares, e a gente tem diferença, né? Do lado direito, tem 3, do lado esquerdo 2. Esses brônquios vão ficando cada vez mais finos até darem origem ali aos bronquíolos, tá? Só lembrando que os brônquios, eles adentram ao pulmão numa região chamada hilo pulmonar. Ali no hilo a gente tem os brônquios, tem nervos, tem vasos sanguíneos, é a região onde entra tudo dentro do pulmão. E o pulmão direito e esquerdo também tem algumas diferenças anatômicas, tá? O pulmão direito é dividido em 3 lobos, que a gente chama de superior, inferior e lobo médio. Por que 3 lobos? Porque ele possui 2 fissuras, né? Essas pequenas partes mais profundas, que é a fissura horizontal e a fissura oblíqua. O nome é bem óbvio, horizontal, porque é uma fissura na região horizontal, e uma oblíqua, né? Que é inclinada. O pulmão esquerdo, ele só tem uma fissura, tá? Que é a fissura oblíqua, essa daqui. Então, ele só tem 2 lobos, que é o superior e o inferior, que é uma imagem de uma peça real. Então, a gente observa aqui, lado esquerdo é uma vista posterior, tá? Então, não dá para ver muito bem a fissura horizontal, dá para ver melhor as fissuras oblíquas, tá? A gente vê aqui lado esquerdo,
superior, né? Lobo inferior. Essa pontinha aqui, que é a língula, tá? E aqui também no direito, lobo superior e inferior. Lá na parte anterior fica mais fácil de visualizar o lobo médio e a fissura horizontal. Essa é uma imagem da vista anterior. Então, a gente consegue observar lobo médio, lobo inferior, lobo superior, a fissura horizontal, a fissura oblíqua, tá? Aqui também do lado da fissura oblíqua, né? Então, ela tá dividindo aqui lado esquerdo, o pulmão esquerdo, em lobo superior, lobo inferior. E lembrando que o pulmão direito, ele é um pouquinho, embora seja maior, ele é um pouquinho mais curto, digamos assim, porque aqui embaixo está o fígado, né? O fígado fica no lado direito. Então, o fígado é um órgão tão grande, que ele empurra o rim direito para baixo, empurra o pulmão direito para cima, tá? Então, pode ver que é um pouquinho mais curto, o esquerdo é um pouquinho mais comprido, mais longo. Essa imagem também é do Atlas de Anatomia do Nettler, ela é bem legal, e ela mostra as impressões que a gente tem no nosso pulmão, tá? Então, a gente tem aqui a impressão, a marca, né, da artéria aorta, dos ramos ali da artéria aorta, a impressão cardíaca, né, porque o coração fica aqui, ele deixa a marca, né, a sua impressão nos pulmões. É bem legal essa imagem. Ele vai mostrar também região de lobos, a superfície diafragmática, porque aqui embaixo já tem o músculo diafragma, e como eu falei, é o contrário do coração, o ápice é em cima, a base é embaixo nos pulmões. E como todo órgão, também é revestido ali por uma membrana, que nesse caso, pericárdio no coração, no pulmão a gente chama de pleura. E a gente vai ter duas membraninhas, duas lâminas, que é a pleura visceral, que é a que fica na víscera, né, fica aderida ao pulmão, e a pleura parietal, que é a mais externa. Entre as duas pleuras existe um líquido, o famoso líquido pleural, que é um líquido para permitir o deslizamento entre essas duas pleuras, já que o pulmão está em constante expansão, tá? E só para finalizar, a hematose, ela vai ocorrer na ponta dos... A gente tem os brônquios, que se ramificam, ficam mais finos, viram os bronquíolos. E na ponta dos bronquíolos, a gente tem estruturas que parecem caixinhos de uva, que são os alvéolos pulmonares, tá? São essas bolinhas aqui. Esses alvéolos pulmonares, eles são todos revestidos ali por capilares sanguíneos, para que ocorra a troca gasosa. Existe um processo chamado difusão. A difusão é quando um composto, uma substância, ela vai do lugar de maior concentração para o lugar de menor concentração, vai do mais para o menos. Então, se você acabou de inspirar, o ar entrou, cheio de oxigênio, está cheio de oxigênio dentro dos seus alvéolos pulmonares. Então, essa é um zoom, tá? Essa imagem aqui é um zoom, mostrando um alvéolo só. Tá? E esses alvéolos cheios de oxigênio, então é o lugar mais concentrado, vai mandar oxigênio para as hemácias, né? Que são os famosos glóbulos vermelhos do sangue que estão ali dentro desses capilares sanguíneos. Então, por difusão, o oxigênio vai do local de maior concentração, que é o alvéolo, para o local de menor concentração, que são as hemácias, tá? E vice-versa, o gás carbônico estava super concentrado nas hemácias, porque esse sangue veio do corpo, passou pelo coração, chegou lá nos pulmões, e agora esse gás carbônico vai sair também por difusão das hemácias, né, o famoso eritrócitos, né, hemácias ou glóbulos vermelhos, tanto faz, e vai passar para os alvéolos pulmonares para que a gente faça a respiração e elimine esse gás carbônico. Tá? Nessa parte mais fisiológica, a hematose é um processo extremamente importante. Dentro dos alvéolos pulmonares existe um líquido chamado líquido surfactante para que esses alvéolos fiquem sempre nesse formatinho aí de bolinha, sempre, digamos, oco por dentro, porque se eles colabarem, se grudar, se não tivesse líquido e uma parede do alvéolo grudar na outra, não ocorre hematose. Se não ocorre hematose, a gente não tem essa troca de sangue arterial por venoso, não chega oxigênio nas células, a gente não elimina gás carbônico, então é sempre importante que tenha esse líquido surfactante dentro dos alvéolos, tá? É isso, pessoal, muito obrigada, espero que tenham gostado. Olá, pessoal, e aí?
como é que foi a aula para vocês? Me conta aí, como é que foi a aula? Tudo bem? O Instituto Simas de Ensino, ele tem, desde o seu início, em 2007, a preocupação de oferecer um ensino de qualidade aos seus alunos, e vocês fazem parte disso, tá? A gente vai estar aqui todos os dias, 8 horas da noite, trazendo um conteúdo para você, mas a gente sabe que esse conteúdo é uma ponta do conhecimento que nós temos para te oferecer. E o que nós queremos? Que você realmente adquira um conhecimento diferenciado, que você se distancie dos seus concorrentes. Essa é a ideia. E para isso, a gente precisa falar das nossas formações, as formações que acontecem no Instituto Simas de Ensino. São formações profundas, né? Então, esse projeto de trazer todos os dias o especialista, nós traremos aulas diversificadas mesmo, tá? Por quê? Lá em 2000, no ano de 99 para 2000, 97 até 2000, né, quando eu fiz o meu curso técnico em radiologia, era muito difícil a gente encontrar um conteúdo relevante, um conteúdo realmente que nos ajudasse na nossa capacitação. E hoje você tem essa facilidade com a internet. E o Instituto Simas de Ensino, ele quer fazer isso por você, ele quer te trazer um conteúdo com os nossos especialistas, realmente para você aprender, para que você realmente adquira um conhecimento e você vá se destacando ao longo do seu processo de formação. O que você já sabe é que educação continuada é para sempre, tá? Então, o que eu vou te pedir agora? Que você fique um pouquinho mais comigo aqui. Eu quero te dar uma ótima notícia. É um benefício que a gente vai trazer para todas as pessoas que estão estudando aqui no canal do YouTube do Instituto Simas de Ensino. Vou trazer uma palavra secreta que vai te conceder desconto nas especializações do Instituto Simas de Ensino, a nível técnico e a nível de pós-graduação. Então, fica comigo até o final para você saber exatamente como que você pode adquirir esse bônus. Uma coisa que tem que ficar clara para todos vocês é que a educação continuada, ela vai te aproximar, olha só, a educação continuada, o conhecimento vai te aproximar do seu grande sonho e vai te afastar dos seus concorrentes. Você só vai conseguir se distanciar dos seus concorrentes se você tiver mais conhecimento do que os seus concorrentes. É muito importante você saber isso e é importante você dar uma atenção para isso. Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: Lucivaldo, eu sei que eu preciso me esforçar mais que os meus concorrentes. Aí eu pergunto, e por que você não faz? E aí as pessoas, elas encontram as suas desculpas, né? Ou elas compram as suas desculpas para elas não buscarem se distanciar dos concorrentes. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna que acabou de entrar na segunda vaga de emprego dela. Ela falou, eu estou muito feliz, eu consegui entrar aqui na Redditor em São Paulo, estou muito feliz por conta disso. E a gente comemora junto com os alunos. Por isso que nós temos, eu vou mostrar para vocês aqui nessa apresentação, a quantidade de programas que nós temos com esse objetivo, com esse intuito, de preparar os alunos para o mercado de trabalho, de facilitar o processo desse aluno. Quando ele realmente vai buscar um conhecimento diferenciado, ele merece, por merecimento, chegar ao seu grande objetivo, e é o que acontece com quem se qualifica, com quem se capacita, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nessa apresentação. Quando você se forma, e vocês estão percebendo isso aqui no YouTube, nós temos muitas possibilidades. A radiologia, ela te proporciona isso. E aí vem uma dúvida, qual modalidade seguir? Onde eu me especializo, Lucivaldo? Porque você vai precisar de especialização. Se você não tem uma especialização hoje, você precisa. Esse é o fato. As empresas estão buscando cada vez mais os profissionais qualificados, os profissionais prontos. E você vai ter que se colocar nesse rol dos profissionais qualificados. Você vai ter que ter um título, você vai ter que ter no seu currículo a formação de especialista, para que você realmente mostre para o mercado que você tem um conhecimento que te distancia da maioria que não tem. Senão você vai para o processo seletivo sem oferecer nada mais do que a sua formação inicial, e o mercado ele não espera isso, ele quer um profissional qualificado.
Então, aqui você está vendo nesse slide vários caminhos, várias possibilidades. E é o que nós estamos fazendo, trazendo esses especialistas todas as noites para você. O que nós estamos fazendo? Te ajudando a escolher qual é a modalidade que você vai se especializar. Essa é a ideia. Eu quero que você, quando você escolher mamografia, que você seja a melhor profissional de mamografia. Quando você escolher tomografia, que seja o melhor de tomografia. Quando você escolher densitometria, que você realmente seja um especialista, que você tenha um conhecimento profundo na área de densitometria, na modalidade que você escolheu. Então, essa é a ideia, é fazer com que você aprenda com o especialista e fazer com que você tome uma decisão. O que você vai fazer a partir de agora com a sua profissão? Qual caminho você vai trilhar? E nós estamos aqui com você para te ajudar nisso. Não tenha pressa em escolher, mas quando escolher, vá com certeza. Porque o que eu posso te afirmar é que o Instituto Simas de Ensino tem todas as ferramentas, os especialistas, a condição que você precisa para te tornar um profissional melhor preparado, melhor qualificado. Então, a maioria das pessoas, nesse momento, eu quero que você entenda que é um comportamento da massa, é um comportamento da maioria das pessoas. Elas estão aqui, olha só, nesse nível aqui, ó. Elas estão nas redes sociais buscando esse conhecimento, buscando esse aprendizado, mas elas estão buscando um conhecimento raso. É uma pontinha do conhecimento. É de valor? É de valor, mas é pouco conhecimento. E você que está comigo hoje, onde você está? Aqui, no canal do YouTube, onde você decidiu dar um passo a mais. Mas o meu objetivo é que em 2024 você tome uma decisão de vir estudar com os nossos professores, com os nossos especialistas. Eu quero que você venha para o Instituto Simas de Ensino. Eu quero que você venha para essa instituição que já está há 16 anos no mercado formando profissionais com qualidade. Nós temos vários diferenciais para fazer com que você tome a melhor decisão e faça a sua escolha. E não importa se você não mora em São Paulo. Você fala assim, Oswaldo, mas eu não moro em São Paulo. Fica comigo, que não precisa morar em São Paulo. Eu vou te explicar como você estuda no Instituto Simas de Ensino e você tem a nossa credencial, a nossa titulação para que você se destaque. Não importa a sua cidade, não importa o estado, tá bom? Você vai aprender com um especialista, é a melhor forma e a mais segura para você chegar ao seu sucesso profissional. O que significa? No Instituto Simas de Ensino, os professores, eles têm um conhecimento teórico, mas eles também são da prática, eles atuam, eles trabalham, eles operam os equipamentos. Eu acredito que dessa forma fica muito mais fácil para transmitir o conhecimento. Essa foto eu gosto demais dela porque foi o momento que nós trouxemos o autor do Tratado de Radiologia para o Brasil, o John Lampiano. Ele veio fazer um curso dentro do Instituto Simas de Ensino, ele participou também do nosso congresso, e foi um momento, foi um marco para a gente no Instituto Simas de Ensino, porque mostrou que a principal personalidade da radiologia, o tratado está em mais de 40 países, ele esteve no Instituto Simas de Ensino, ele fez questão de colocar o nosso avental, o nosso jaleco, para fazer a sua apresentação, a sua aula. Então, a gente ficou muito feliz com isso, sabe? Porque não foi fácil trazer o John para o Brasil, e quando a gente trouxe, a gente mostrou para os profissionais que realmente o nosso objetivo é sempre oferecer o melhor. Olha só, que condição especial que nós vamos te apresentar. Nós, para o ano de 2024, nós teremos os cursos de técnico em radiologia, pós-técnico em mamografia, pós-técnico em tomografia. Nós teremos aulas presenciais, então aqui presenciais, mas olha que interessante, para você que não mora em São Paulo, nós temos aulas também ao vivo e online. Significa que você pode estar na sua casa e você pode estudar com os nossos professores. Nós teremos também a pós-graduação em mamografia e a pós-graduação 3 em 1, tomografia, ressonância e medicina nuclear, também presencial e também ao vivo e online. Então você tem essa facilidade, a pandemia trouxe isso de facilidade para os profissionais da área de radiologia, principalmente, porque até então não se podia estudar online, agora você pode estudar no conforto da sua casa. Então, a gente vai chegar até você.
Para quem vai para a unidade presencial, nós estamos ao lado do metrô Paraíso, muito perto do metrô, a 2 minutos do metrô Paraíso. Nós temos um programa e nós trabalhamos a empregabilidade dos nossos alunos. Nós temos um mural de vagas. Qual é o meu objetivo? Eu sempre preciso mostrar para o meu aluno que existem oportunidades e que ele só precisa de uma única oportunidade. Então, nós vamos lá para o mural de vagas e nós postamos as vagas. E eu quero que ele olhe para aquele mural de vagas e ele tenha o desejo de fazer parte daquele lugar que está contratando. E depois que ele vá para o mural dos alunos, que são os alunos de sucesso. E nós temos o estágio também garantido aqui no estado de São Paulo. Olha aqui, o mural de vagas. A gente sempre atualiza esse mural de vagas a cada 15 dias. Eu tenho uma equipe especializada no RH que fica buscando essas vagas e eles ficam a cada 15 dias alimentando o mural de vagas. Os alunos passam pelo mural, eles veem lá as vagas ou os parceiros. Nós temos vários parceiros também que enviam solicitações querendo contratar os nossos alunos e eles acabam se candidatando a essas vagas e uma boa parte desses alunos entram no mercado de trabalho e quando eles entram, eles vêm para o mural dos alunos de sucesso. Aqui, vocês já viram vários depoimentos que eu posto no Instagram, até no YouTube, vários alunos falando o seguinte: quando eu olhei aquele mural, eu queria fazer parte dele e hoje eu faço parte. Alunos comemorando que eles estão contratados. No começo da aula, vocês viram vários depoimentos, no final a gente posta novamente vários depoimentos de alunos que chegaram ao sucesso profissional. E aqui, algumas provas para você, para dizer que o Simas realmente, ele não só forma, como ele consegue dar uma boa formação para esse aluno ser inserido no mercado de trabalho. Aqui nós realmente trabalhamos a empregabilidade dos nossos alunos, ficamos o tempo todo buscando parcerias, buscando entender o que o mercado espera do profissional, e a partir do momento que a gente identifica, a gente traz conteúdos para esse aluno ter mais conhecimento que os seus concorrentes e dessa forma se destacar no mercado de trabalho. Por exemplo, você não vai ver nenhuma escola fazendo isso que nós estamos fazendo. Entrar todos os dias, 8 horas da noite, para dar uma aula para você, com um especialista de um conteúdo relevante. Nós vamos fazer isso todos os dias, às 8 horas da noite. Coloca na sua agenda, convida os seus amigos, porque nós estaremos aqui. Quando a gente faz isso por você, a gente está te dando a oportunidade de ter mais conhecimento que os seus concorrentes. Nós temos mais de 70 cursos gratuitos que você pode se inscrever e também você vai ter conhecimento que os seus concorrentes não têm. Você tem as mentorias, capacitações, as especializações, os programas que nós preparamos para realmente te preparar para o mercado de trabalho. Isso é preparar você para a sua empregabilidade. Nós temos na unidade presencial um equipamento de densitometria óssea, um equipamento de mamografia, simuladores para você já simular esses posicionamentos, para você ir para o estágio de forma mais tranquila, para que você não fique com tanta insegurança, que é normal, ansiedade é normal para o recém-formado. Então, a gente quer realmente te preparar para que você chegue nesse momento do estágio com conhecimento. Olha só, na mamografia, a gente não aceitamos homens, nós não aceitamos homens, somente mulheres, porque elas praticam uma na outra e elas ficam ali o tempo todo, quando chega naquele módulo prático, fazendo práticas. Então, sai com uma bagagem incrível, as alunas adoram essa parte do curso, que é a parte prática. E agora a densitometria óssea, que também vai dar esse poder da pessoa conseguir fazer a prática antes de chegar no campo de estágio. Aqui, a nossa maior sala, que é a sala da mamografia. Olha só a quantidade de negatoscópios, equipamento para que você possa trabalhar imagens, para que você possa posicionar. Realmente te dá uma condição para você se tornar uma profissional melhor preparada. Nós vamos te dar algumas condições para você fazer a sua inscrição, tá bom? A gente vai colocar o link aqui na parte de comentários, então você pode clicar no link e ir direto lá para o WhatsApp, onde nós temos uma equipe que vai te atender, tá bom? Então você clica nesse link e vai direto falar com a nossa equipe. E a palavra secreta para você conseguir o desconto para você estudar no Instituto Simas de Ensino, quando você
chamar a nossa equipe, é Sempre Simas 2024. E o que você ganha quando você se inscreve com esse link exclusivo? Você vai ganhar mais de 50% de desconto na matrícula, então você vai ganhar esse benefício. A gente não está oferecendo isso só para quem está no YouTube, só para quem está buscando se preparar, que nós vamos dar essa condição. Então, é um link exclusivo para você conseguir o seu desconto. E você só vai conseguir esse desconto aqui na área de bate-papo, aqui na área de chat, tá? Ou na descrição, que depois, quando acabar a aula, eu coloco ali na descrição do YouTube. E você, quando entrar em contato através desse link do WhatsApp, quando você entrar em contato com a nossa equipe, basta você falar Sempre Simas 2024, você vai ter 20% de desconto em todas as mensalidades até o final do seu curso, tá? Então, faz isso. Clica no link, chama esse link do WhatsApp, chama a nossa equipe e fala o seguinte: Sempre Simas 2024, a nossa equipe vai te atender e vai te conceder o desconto. Para você fazer a sua matrícula com desconto de mais de 50%, basta você clicar no link que eu vou postar no chat e que vai ficar após acabar a aula. Vai ficar ali na descrição do vídeo e você também vai conseguir pagar a sua matrícula com desconto, tá bom? Aproveita, a gente não sabe até quando a gente vai deixar isso disponível. Por quê? Porque são poucas vagas. Nós temos poucas vagas para esse programa do YouTube. É um projeto que a gente está fazendo esse ano, inovador. Até então nós não fizemos isso e nós estamos lançando isso agora para que você aproveite a melhor oportunidade, tá? E aqui sempre eu gosto de mostrar essa imagem que nós sempre temos dois caminhos a seguir. O caminho do fracasso é o caminho que você está hoje. Não significa fracasso, significa que você está numa zona de conforto e você precisa tomar uma decisão. E a decisão é você ir em busca do seu sucesso profissional. E é o que eu desejo para todos vocês, que você realmente busque mais conhecimento que os seus concorrentes, que você se capacite, que você se prepare, que você vá em busca do seu sonho. O que eu mais vejo aqui, o que eu mais comemoro com os nossos alunos é a possibilidade deles realizarem os seus sonhos. E como que ele realiza o sonho? Quando ele chega no mercado de trabalho, quando ele conquista a sua oportunidade. É desta forma que ele realiza o seu sonho. E é desta forma que eu quero que você também realize o seu sonho, que você tenha essa meta e que você consiga atingir essa meta. Nós, do Instituto Simas de Ensino, estamos torcendo para isso, que você consiga. E não esquece, amanhã, às 8 horas, estaremos aqui com mais uma aula. Meu nome é William, eu tenho 30 anos. Eu iniciei aqui no Simas com um curso de tomografia e, ao decorrer do curso, eu consegui uma vaga, que eles me deram uma oportunidade enquanto eu estava fazendo o curso. Elas estão fazendo a matrícula, estou aqui com a Isméria. E aí, conversando com a Isméria, ela me trouxe uma informação muito importante. Isméria, quem trabalha no BP, conta pra gente. A minha filha trabalha no Beneficência Portuguesa, no BP, e nós vamos sondar o processo seletivo interno quando abre as vagas. E ela falou: mãe, o que nós soubemos na realidade é que não é um padrão, mas eles dão preferência a quem tem Simas no currículo. Pessoal, eu estou aqui com a Joyce. A história dela é incrível e nós vamos reservar um momento para contar essa história. A Joyce, ela é aquela aluna que formou em radiologia, participou de um processo seletivo num concurso em Jundiaí. Ela estava com mais 7 homens, todos com experiência, disputando aquelas vagas. E eles foram escolhidos e ela ficou de fora. E ela desistiu, ela falou: quer saber? Tô fora. Ficou 6 anos afastada da profissão. E ela tomou uma decisão, vir fazer uma especialização em mamografia. Participou do processo de seleção com várias pessoas e ela conseguiu o sim dela. E eu estou com quem aqui? Com a Joyce. Olá. Parabéns, Joyce. Obrigada. E tá feliz? Eu tô muito feliz, né? Você... Acho que essa conquista não tem palavras. Né? Você tinha experiência já? Não. Sem experiência, conseguiu a primeira oportunidade. Nós vamos contar essa história em breve. Eu comecei o curso aqui de especialização em mamografia em fevereiro, né? E aí eu comecei a atualizar meu currículo, porque eu já tava, né, dando encaminhamento nessa especialização de mamografia.
E aí, calhou de eu conseguir uma vaga, né, na área, raio-x e mamografia também. E aí, eu ainda tô estudando e tô trabalhando na área, já tô atuando, graças a Deus. Quando eu cheguei no Simas, eu vi um mural de vagas. O mural de vagas fica no corredor e tinha o mural dos ex-alunos que entraram na área. E aí eu falei assim, eu vou estar nesse mural. E foi uma esperança, eu coloquei assim que, não, eu vou estar nesse mural um dia. E eu tinha essa expectativa de que um dia estaria. E hoje eu estou lá naquele mural de vagas, de ex-alunos. Então, assim, fez toda a diferença a questão de fazer especialização. Fui para mamografia, ótimos professores, né? Professora Sandra, que eu amo de paixão, estava aí falando agora há pouco. Professora Aymar, professora Vera. Tive aula com o professor Douglas também, muito bom. Então, assim, é um time maravilhoso de professores. Não tem como você não se inspirar, né? E não querer buscar conhecimento, e não querer fazer diferença, e não querer continuar lutando pelo seu sonho. Porque a gente implanta um sonho, a gente investe, faz uma graduação. E aí, ao invés de guardar o diploma, a gente tem que continuar correndo atrás. E aí, por isso que a especialização faz toda a diferença. Aí, pessoal, estou aqui com o Nelson, que é aluno do Instituto Simas de Ensino. Ele está um pouco mais que um ano tentando entrar no mercado de trabalho. E agora ele traz uma grande novidade para a gente, que ele conseguiu a sua contratação. Sabe por que o Nelson conseguiu? Porque ele não desistiu. Ele está me contando aqui que ele faz vários cursos, está sempre buscando qualificação, capacitação, e agora ele conseguiu entrar na profissão. É o que eu falo para você, se você não desistir, buscar conhecimento mais que os seus concorrentes, você também vai chegar lá. Tá feliz? Nossa. Parabéns, hein? Obrigado. Olha que legal. Um aluno entrando no mercado de trabalho enquanto ele é aluno, está estudando ainda, está aqui negociando, vou fazer online agora, vou fazer AD, está todo feliz e é isso que a gente quer, ver os alunos sendo contratados. Parabéns, Nelson. Obrigado. É isso aí. Que bacana. Eu contei para minha amiga, foi onde ela descobriu o Instituto Simas e através das aulas no Instituto Simas eu apaixonei. Porque se você levantar a sua cabeça, se você ter fé em Deus, as portas vão se abrir. E assim, já tem 2 anos que eu tô na densitometria óssea. Foi a professora Vera através do Instituto Simas. Então, eu quero falar para vocês, não desista dos teus sonhos. Aconteça o que acontecer. Luta, levanta a cabeça. Não deixa a tristeza, a depressão tomar conta de vocês, não. Levanta a cabeça, estuda e vai. Porque no final dá tudo certo. Meu nome é Elisângela Consoli, sou formada técnica em radiologia. Em fevereiro agora eu ingressei aqui no Instituto Simas, cursando a especialização em mamografia e densitometria óssea. Trabalho no Grupo Fleury e tive uma oportunidade interna de participar de um processo para trabalhar na mamografia e na densitometria óssea. E o curso de especialização me ajudou muito, me abriu uma porta e acendeu aquela chama que eu achei que já não existia mais. Quando eles pegaram meu currículo, eles falaram assim, nossa, você que é indicação do Simas, né? Eu falei, Simas? Simas? Eu não acredito, eu venci na vida, meu Deus. Aí eu pensei, eu me recordei do que eu fui lá atrás pro Simas, aquela aluna que estava lá nos corredores da escola, estudando de domingo. Então, eu fui bem sincera na entrevista. Eu falei, olha, faz um tempo que eu não faço raio-x, não tenho experiência. Tenho uma boa noção pelo meu estágio, que foi muito gratificante. Então, eu fui muito bem nessa entrevista, eu acredito, né? Deu tudo certo. Quando eu estava voltando para casa, antes de chegar em casa, eu desci do trem, o telefone tocou novamente, no mesmo dia da entrevista. Falou, Elizabeth, você pode começar amanhã? Eu falei, Cresceu, explodiu a minha vida de eventos, emprego, tinha que dar aula em pós-graduação, em graduação, trabalhar no hospital, era uma loucura, né? Isso foi uma coisa assim, foi um estalar de dedos que aconteceu em questão de 1 ano e meio, em 2 anos no máximo.